Graça e paz aos meus irmãos do Grupo Regime Alimentar, do Grupo Adventistas do Sétimo Dia, Corrente de Oração, Unidos em Oração e de todos os lugares que nos ouvem. Bendito seja Deus por mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, é em nome de Jesus que nós viemos à tua presença, em busca do poder e da direção do teu Espírito ao estudarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, ainda com o nosso tema, ensinando princípios saudáveis, o nosso verso de hoje está em 1 Coríntios 10:31, que diz: portanto, quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E esse é o nosso chamado, não é verdade? Vamos aqui nesse momento ver o que a serva do Senhor ainda vem nos instruir acerca, de um viver saudável. Ela diz assim, aqui ela está falando sobre a Austrália. Neste país, a Austrália, existe uma sociedade vegetariana organizada, mas é relativamente pequeno o número de seus associados. Entre o povo em geral, a carne é usada largamente por todas as classes. E o artigo de alimentação mais barato, e mesmo onde a pobreza impera, encontra-se geral a carne sobre a mesa. Por isso, tanto maior a necessidade de usar de prudência ao lidar com a questão do comer carne. Com relação a este assunto, não deve haver movimentos precipitados. Devemos considerar a situação do povo e o poder de hábitos e práticas de toda uma vida, e ser cautelosos em não impor aos outros nossas ideias, como se essa questão fosse um teste, os que comem carne fossem os maiores pecadores. Ou seja, existe uma orientação para nós hoje, homens e mulheres dos últimos dias, não é? Que nós devemos abandonar esse alimento porque já não há mais segurança neles. Mas diz que nós temos que tratar a questão com segurança. Isso ela estava falando em 1896. Então nós vemos que de lá para cá, 1896. Então de lá para cá as coisas evoluíram bastante, não é verdade? Hoje nós temos aí as coisas com acesso muito fácil, né? Nós podemos nos alimentar de forma saudável. Mas aqui ela diz que nós devemos ser cautelosos, não é? Mas isso não significa que nós não devemos orientar ou até mesmo apelar para que o povo abandone esse tipo de alimento que prejudica tanto a nossa saúde física, mental e espiritual. Todos devem ser esclarecidos nesse assunto, mas seja ele apresentado cuidadosamente. Hábitos que foram por toda a vida ensinados como sendo corretos não devem ser mudados por medidas rudes e precipitadas, porque o que nós apresentamos como modelo para alimentação, Levítico capítulo 11, não é? Mas na verdade ali são os alimentos tolerados, mas esse nunca foi o plano de Deus. Deus sempre teve uma alimentação original para os seus filhos, que é uma alimentação que produz essa saúde física, mental, nos dá poder de absorver as mensagens que Deus tem colocado em nossa vida. E aqui ela ainda diz, devemos educar o povo em nossas reuniões campais e outras reuniões grandes, ao mesmo tempo em que são apresentados os princípios da reforma de saúde, seja o ensino apoiado pelo exemplo. Então que Deus nos abençoe nessa direção hoje. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, que a nossa fala seja acompanhada de exemplo, nos dê poder do céu para cumprir os teus propósitos em nome de Jesus. Amém.